Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então a minha explicação sobre a formação, sobre a instituição da Igreja Católica, ainda como igreja primitiva, lá junto com Jesus, nós vemos que em Marcos 3, do 13 ao 19, Jesus se reúne com seus discípulos, escolhe 12 entre eles e se afasta desses 12. Chamou todos pelo nome. E esses 12, então, ele deu o poder de curar os doentes, de expulsar os demônios, deu o poder do Espírito Santo para eles poderem sair. Eles tinham a autoridade de Jesus. Foram 12, conforme eram as 12 tribos de Israel. Jesus escolheu 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, em Mateus 16, ele escolheu um para ser o coordenador. E esse coordenador se chamava Simão. Mas Jesus mudou o seu nome, mudou para Pedro. E aí Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mudou para pedra porque pedra é algo duro, algo forte, algo que resiste às tempestades. E esse Pedro, então, já tinha autoridade sobre os 12. Depois da ressurreição de Jesus, isso foi antes, depois da ressurreição de Jesus, então Jesus novamente no encontro com os seus apóstolos, que agora só estavam em 11, Jesus, conversando com eles, voltou a chamar Pedro. E aí perguntou para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? As 3 vezes Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na última já um pouco mais triste, por Jesus ter perguntado 3 vezes. Mas veja, 3 vezes era porque Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. Assim como 12 apóstolos, é porque eram 12 também as tribos de Israel. 12 tribos, 12 apóstolos. Pedro, então, foi confirmado como coordenador, como chefe do grupo. Cada vez que Pedro respondia: Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus falava para Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Na quinta-feira santa, dia em que Jesus foi preso, Jesus fez o seu último jantar com os apóstolos. E nesse jantar deixou para nós católicos aquilo que mais nos firma no seguimento de Jesus, aquilo que nos sustenta e vem sustentando a igreja, além da sua palavra, que vem sustentando a igreja por esses 2000 anos. Jesus instituiu a Eucaristia. Jesus pegou o vinho, repartiu o vinho nas taças, consagrou e falou para eles: olha, isto aqui é o meu sangue que será derramado por vós. E depois pegou o pão, partiu o pão, repartiu entre eles e falou: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. E ainda nos disse: fazer isto em memória de mim. Lembremos que ele falou: isto é o meu sangue, isto é o meu corpo. Para nós católicos, a hóstia consagrada é o corpo de Jesus. O vinho consagrado é o sangue de Jesus. Em Lucas, a ressurreição, Lucas 24, do 13 ao 35, é aquele caminho que Jesus faz com os seus discípulos. Um é Cleofas, de
Jerusalém para Emaús. E foi explicando para eles pelo caminho todo tudo aquilo que tinha acontecido com o Messias, mas eles não o tinham reconhecido. E então, quando estavam chegando na casa, eles o convidaram para entrar. Jesus fez de conta que ia seguir, mas eles o convidaram para entrar. Jesus entrou com eles. E entrou, abençoou o pão, que era coisa que o dono da casa deveria fazer, mas Jesus abençoou o pão, e quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. Vejam, o que é esse abençoar e partir o pão? É a Eucaristia. É aquilo que Jesus fez pela primeira vez depois da ressurreição, mostrando que nós deveríamos nos reunir à mesa e partir o pão. Depois então que Jesus foi elevado aos céus, Jesus até tinha falado para os apóstolos: é importante que eu vá, porque eu indo, eu mandarei o prometido do Pai, que é o Paráclito, o Defensor, o Advogado ou o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, então, o Espírito Santo veio e encheu de graça todo aquele povo que estava em oração, clamando a vinda do Espírito Santo. Veja um resuminho, então. Jesus escolheu 12. Dos 12, escolheu um para ser o coordenador. Depois da ressurreição, confirmou esse coordenador. Instituiu a Eucaristia. E depois da ressurreição ainda, mandou o Espírito Santo para que a sua igreja, cheia do Espírito Santo, saísse a evangelizar o mundo inteiro. Esse primeiro coordenador escolhido é Pedro, São Pedro, o primeiro Papa. E assim a igreja tem seguido com papas por esses 2000 anos, sempre tendo alguém à frente da igreja criada por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.